Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Sou Pai e agora? E hoje, dando continuidade sobre as entrevistas que foram feitas, nessa mini temporada, eu continuo conversando com os pais Cláudio e Bruno sobre o processo de pré-natal, como que foi o pré-natal para eles e também os hábitos alimentares. E para você que está seguindo o canal que não vem acompanhando, eu já falei desses temas em vídeos anteriores, então é só entrar lá no canal, acompanhar lá o que eu já publiquei, tá? Eles vão contar um pouquinho da experiência deles sobre o pré-natal, como que foi o pré-natal para eles, né? Se foi tranquilo, se não foi, se tiveram algum momento de complicação, e também sobre os hábitos alimentares, né? Se mudou alguma coisa, o que mudou, como que a esposa deles passaram por esse processo de mudanças hormonais e também nas questões de alimentação que ela teve que ou não fazer durante o período do pré-natal. E espero que vocês gostem e a gente se fala em breve. Um dos episódios lá do meu canal falo sobre o pré-natal, que é o período do acompanhamento durante a gestação aí, que os pais passam com o bebê, né? Que é um período importante e que nos revela muitas coisas. Dúvidas, né? A gente falou sobre dúvidas, principalmente o que vai acontecer, como que eu ajo, o que que eu tô sentindo nesse momento. Tipo, tem dias que a gente sabe que a gente está um pouquinho mais cansado, estressado. A mulher também passa por diversas mudanças hormonais no corpo, fisiológicas, e aí às vezes vem empurrada também. Então, assim, queria saber, Bruno, você falou que vocês passaram por um momento um pouquinho complicado ali, né, na primeira tentativa. Então, como que foi depois, né, durante o pré-natal, como é que foi para vocês? Vocês se apoiaram de que forma? Vocês buscavam informação aonde para manter esse acompanhamento? Claro que tem um acompanhamento médico também, mas como que vocês se apoiaram nesse momento? Nessa época a gente estava morando em outra cidade, né? A gente não morava aqui em Tatuí ainda, era em Itapetininga, que é coisa de 30 minutos daqui. Então, e era só nós dois, né? Lógico, a gente tinha todo o suporte e tal, mas a gente se usou muito de apoio, né? Por conta desse primeiro momento que foi meio estranho, né? Foi uma barreira, assim, a gente conseguiu superar isso. Mas na segunda gestação, parece que as coisas foram encaixando, sabe? E foi tudo fazendo muito sentido para a gente. Eu acho que uma coisa que a gente tinha que ajudou bastante, assim, era a gente tinha uma doula desde o começo, né? Ela era uma professora na faculdade que a gente dava aula e ela ajudava muita gente de sentar e trocar ideia. Isso era muito bom, tanto para mim quanto para a Marina. A gente e a gente consumia muito conteúdo, assim, sabe? Conteúdo de diferentes canais e diferentes livros. Então, sei lá, Paizinho Vírgula, nossa, a gente maratonava, sabe? Podcast. A gente tentou se municiar com o máximo possível de informação para a gente conseguir discutir e conseguir planejar as coisas, assim, né? A gente também tinha uma médica que foi muito ponta firme com a gente, assim, ao longo do processo, que era, assim, consulta que durava 45 minutos pelo plano de saúde, que é um negócio que a gente nem imagina, né? Então a gente sentava e perguntava, a gente anotando algumas dúvidas e perguntava para ela, e ela sempre respondia muito. E sempre, então assim, a gente foi tentando se cercar de todas as formas possíveis, né? Mas acho que você ter como adquirir conhecimento, né? Você ter boas fontes de informação, isso faz muita diferença. Porque é muito mais fácil você saber pela experiência dos outros, né? O que pode dar certo, o que pode dar errado. A hora que nascer, a hora que for com você, vai ser de uma outra forma. Mas é muito bom você conseguir saber como que as pessoas fazem e conseguir entender isso, né? Acho que ter informação é muito bom.
E aí tem o lado ruim das informações, que tem muitas que viram palpites. E quando também tem muito palpite, aí tem hora que dá vontade de colocar um fone de ouvido assim e fingir que não está ouvindo nada, né? O Cláudio deu uma risadinha, ele deve ter sentido isso também, né, Cláudio? Então assim, a gente só tem que tomar cuidado para conseguir peneirar, né, as boas informações, e isso é importante. E você, Claudio, você acha que, por exemplo, essas informações, essas dicas, essas informações que a gente precisa buscar, a gente tem que procurar com quem? A gente fala com a família, ou a gente fala com o médico, né? Tem coisa que a gente aceita ou não, porque, claro que cada família, os nossos pais, eles tiveram um tipo ali de experiência que é diferente da nossa de hoje. Então, às vezes, eles dão sei lá, eles têm um pensamento que talvez não se enquadre tanto com a forma como a gente está vivendo hoje. Eu vejo isso pela minha sobrinha, né? Então, onde que você acha que a gente tem que buscar? É mais com a família, com o médico? É ouvir um pouquinho de cada e de repente peneirar isso daí? O que você acha? Acho que para os novos papais aí, toda informação é muito bem-vinda, só que igual o Bruno falou, a gente tem que se empeneirar. Porque assim, por exemplo, pais, né? Tanto da minha parte quanto da minha esposa e tal. Foi uma outra época, né? Uma outra realidade, outras coisas, muitas tecnologias que a gente tem hoje não tinha naquela época, muita coisa mudou. No entanto que tem um momento legal que a minha mãe perguntou para minha esposa, falou assim, a médica já fez o exame do toque lá na consulta e tudo mais. Aí minha esposa falou assim, não, mas a médica falou que era só no momento do trabalho de parto mesmo, ou seja, na época da minha mãe era constante, né? E é um exame invasivo e tudo mais, né? As mulheres sabem muito melhor. E assim, mudou. Então a gente também consumiu muitos canais no YouTube, viu muita coisa, muito podcast. E ouvimos muito também alguns amigos que tiveram filhos mais recentemente, né? A gente tem um casal de amigos que até a gente com bastante roupinhas e tal, por coincidência eles também tiveram uma menina. E ela tem 2 aninhos, então foi mais próximo, né, a gestação, assim, então era mais na nossa realidade. Mas é o que o Bruno falou, cara, peneirar, porque muita coisa é palpite mesmo, é o jeito que a pessoa quer que você crie, mas cada situação e outra. Igual o Danny falou que não existe uma fórmula, né? Então, o ideal é cada a gente colocar vários jeitos de você chegar naquele resultado e o papai e a mamãe vai escolher ou ver para a criança o que encaixa melhor ali, né? Tem coisas que a gente viu, né? Viu na internet e fala, cara, para a Lorena não serve, tem que ser de um outro jeito. E a gente chega no mesmo resultado, só que não daquela forma, né? Então, cada criança acho que tem o seu jeitinho ali, as suas particularidades, e os papais vão aprendendo ali também, mas chega algumas situações que é desesperador. Você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Já vai no Google, vai no YouTube, vê algumas saídas ali e vai pegando o jeito, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no pré-natal, né, no início eu não tinha ideia de que, por exemplo, dependendo do que a gente vai entrar nesse tema agora, que é sobre a questão alimentar. Então, por exemplo, tem coisas que a mulher não pode tomar. Por exemplo, eu vi quando eu conversei com a minha mulher, ela falou: chá, dependendo do chá não pode, porque pode ser abortivo e tudo mais, né? A gente foi lá conversar com a médica falou: ó, para um chá se tornar abortivo, ele precisa ser consumido em grande quantidade, não é também assim, tomar, sei lá, um copinho, Chazinho da tarde ali, um chazinho da tarde, pronto, vai morrer, não é bem assim. Mas vamos lá, na questão alimentar, vocês tiveram que mudar alguma coisa? Tipo assim, vocês continuaram consumindo o que vocês consumiam? Por exemplo, não sei se vocês tomam bebida alcoólica, porque a mulher tem que evitar, né, tomar bebida alcoólica. Como é que foi a rotina de vocês em relação às questões alimentares, tanto para vocês quanto para a esposa de vocês? Como é que foi, Bruno? Eu e a Marina, a gente sempre gostou muito de uma cervejinha, de beber, por exemplo, né?
E ela, obviamente, teve que praticamente parar. E, por um lado, eu parei também, né? Acabou que eu acompanhava bastante ela. Então, assim, em casa, durante a semana, um dia à noite, aquele dia cansativo, era comum. A gente chegava, abria uma cervejinha e tal, sem muito excesso, mas tomava. E durante a gestação, isso mudou bastante. A alimentação em si, a gente sempre foi de comer mais ou menos bem, assim. A gente gostava de cozinhar, a gente ainda gosta, né? De preparar os nossos alimentos. Então, quanto a isso, não foi um impacto tão grande assim, né? É lógico, tinha alguns alimentos que não caíam muito bem para ela, que dava azia, que ela não ficava muito confortável, mesmo, sei lá, coisas que ela gostava de comer e comia normalmente, passava um pouquinho de mal, ficava com uma azia, meio que um refluxo, assim. Ela Aí a teve gente muito enjoo no início da gestação? não, nada, Dene, nada. Assim, a gente sempre fala que a gestação foi muito tranquila, sabe? Foi de revista, sabe? Gestação de revista, que você vê a Sei. gestante sorrindo e super tranquila. A nossa foi muito tranquila, cara. Foi, graças a Deus, assim, foi uma gestação que foi progredindo, foi evoluindo, então ela teve muito pouco enjoo. Ela trabalhou até o final, assim, ela trabalhou até o oitavo mês e passado, sabe? Uhum. Usava aquelas meias de compressão, né? Porque acabou que inchava bastante a perna dela, então ela trabalhava no hospital. E, e aí ela ficava de meia, mas foi trabalhando o tempo inteiro, barrigudona, a gente é fisioterapeuta, ela também é, né? O jaleco nem fechava mais Uhum. na frente, assim, mas foi, tudo foi muito, muito de revista mesmo, funcionando muito Legal. bem. O álcool a gente diminuiu, obviamente, e assim, do mais, cara, um ou outro alimento só que atrapalhava para ela, sabe? E aí a Uhum. gente acabava que não consumia tanto. Mas a gente foi sempre tranquilo. Então comia lanche de vez em quando, normal, sabe? Uma alimentação sem muita loucura, assim, e Uhum. foi tranquilo. Tá. É porque eu vi numa uma matéria falando que a alimentação ela influencia nos hábitos que o bebê vai ter no futuro. Então, por exemplo, sei lá, dependendo do que você se alimenta, do que a mulher se alimenta, e claro que esse alimento vai gerando ali a alimentação, né, para o bebê. Então, essa alimentação que chega até o bebê ele vai identificando algumas substâncias por meio dessa alimentação que a mãe está ingerindo. Então, dependendo do hábito alimentar, né, do que se come, do que se bebe, a criança ingere isso e no futuro a criança vai ter uma identificação com esse líquido que ele recebia ali, né, porque ele estava sendo gerado e possivelmente ele vai identificar. É muito louco assim, você pensar nisso. Espera aí, não tá, o bebê está na barriga depois né, meses ou até anos, a criança identifica isso que ela está comendo, tomando mais depois de um certo tempo. E você, Claudio, como é que foi para vocês assim? Você é da música, né? Você é uma pessoa Uhum. que vive aí nas rodas de pagode, então sempre tem que ter uma cervejinha. Como que foi para vocês assim essa mudança? A minha esposa não bebe, né? Ela é assim, muito igual. A última vez que ela tomou, acho que foi no nosso casamento, que também Uhum, estava na festa ali e tal. Eu não sou de tomar muito quando eu tô tocando, né? Mais alguma festinha mesmo. Então, quando eu tô fazendo show, assim, não gosto muito de ficar tomando, é raro. Mas pela minha esposa, assim, não tomar, não beber e tal, bebida alcoólica, então eu também dei uma reduzida. Sempre tem uma cervejinha em casa na geladeira, mas até esses dias postei um story, tava passando as roupinhas da Lorena, e um calor aqui em Ribeirão Preto, eu fui lá e abri uma garrafa para refrescar. Mas assim, em relação a ela, minha esposa é formada em gastronomia, então comida boa sempre tem, uhum, né? Então, ela sempre se alimentou muito bem, né? Minha alimentação não era exemplo para ninguém, mas não era porque eu comia
muita besteira. A gente nunca foi de comer besteira, mas por conta da minha rotina de trabalho, eu comia em horários totalmente bagunçados. Então, saía de manhã para fazer um show, ia almoçar 3h30, 4 da tarde, já emendava outro show, ia jantar a hora que chegava 3 da manhã em casa, então era uma loucura. E aí eu comecei a me alimentar muito melhor, legumes, verdura e tudo mais. Mas a alimentação dela também, ela teve um pouco de enjoo, assim, eu lembro, acho que talvez segundo ou terceiro mês, mas não foi um período grande também, foi bem tranquilo. Mas também qualquer coisa que comia já era, ia embora, né? Dava até dó, assim, que já jantava, ela dava uma colherada e já ia pro banheiro. E não adiantava comer, tinha que esperar porque já tinha que jantar de novo. Mas foi um período curto. Mas agora que a Lorena nasceu, aí ela mudou bem mais. Então foi igual o Bruno falou. Cara, vamos comer um lanche? Vamos, né? Vamos comer, eu comia normal, né? Durante a gestação. Agora ela restringiu muito mais, né? Então, algumas carnes de porco, carne gordurosa. Então era mais frango, era mais carne vermelha mesmo, sem muita gordura. Então, qualquer bebida gaseificada, água com gás, refrigerante, nada. Então, porque a gente foi vendo que algumas coisas que ela comia às vezes influenciava na Lorena, uma cólica, alguma coisa assim, né? Vai pro leite, Então, nesses 40 dias aí foi bem. Agora que ela está aos pouquinhos retomando, né, alguns alimentos, mas também dando aquela estudada, né? Vamos ver como que a Lorena vai reagir por conta da amamentação. Mas foi mais ou menos isso aí. No momento da gestação quase não mudou muita coisa, porque a gente já tinha uma alimentação legal. E agora, depois do nascimento mesmo, dentro desses 40 dias, foi muito mais restrito, assim, na alimentação. Na parte dela, né? Na minha, na minha sigo normal. E se você quiser deixar o seu comentário, falar da sua experiência, como que foi o pré-natal, como que foi essas mudanças alimentares, se sua mulher teve alguma complicação, deixa aí no comentário, compartilhe a sua experiência com a gente, tá bom? É muito legal a gente compartilhar, ouvir outras vozes. Obrigado aí por acompanhar, continue assistindo, porque essa temporada ela vai continuar, a gente vai falar de outros assuntos no próximo episódio. Obrigado pela sua companhia e um abraço.